Pai, Senhor, meus irmãos, estamos alegres, estaremos estudando mais uma lição da Revista dos Jovens, da lição de número 10. O título da lição é a segunda carta a Timóteo. O tema do trimestre: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais, revista comentada por pastor Silas Queiroz. Então, como vimos na lição passada, encerramos o estudo sobre a primeira carta a Timóteo e hoje vamos dar início à segunda carta. Não está em ordem cronológica, se fosse pela ordem cronológica seria a primeira carta a Timóteo, depois Tito e por último a segunda carta a Timóteo. Mas por ordem, na sequência como está nas nossas Bíblias, estaremos estudando. Texto principal: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. 2 Timóteo 1, versículo 2. Resumo da lição: o líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. Então, Paulo vai escrever essa carta já na sua segunda prisão, na derradeira prisão ali em Roma. E passou alguns anos, provavelmente uns 2 anos após a primeira carta, Paulo tinha novamente sido preso e essa prisão culminaria com a sua morte ali, seria então decapitado. Tanto é que nesta carta a gente lê o texto de Paulo se despedindo, dizendo que combateu o bom combate. Mesmo nesses momentos finais, ele continua no seu ímpeto de instruir a igreja, de ganhar almas, de ler, examinar a Escritura. Inclusive ele pede para que Timóteo o fosse ver depressa e levasse os rolos, aqueles livros, para que ele continuasse, então, sua leitura, mesmo ali na prisão, mesmo no finalzinho, ele estava se dedicando a Deus e tentando transmitir o mais possível a Timóteo, para que pudesse, então, dar continuidade à obra do Senhor. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são mostrar a firmeza na fé de Paulo, compreender por que Paulo tinha a Timóteo como um filho na fé e saber que vivemos tempos trabalhosos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico se encontra em 2 Timóteo 1 e 2, capítulo 2, versículo 1 e 2 e capítulo 3, versículo 1 a 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. E a introdução diz: vamos iniciar o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na ordem cronológica, a carta de Tito foi escrita antes desta. Contudo, para que tenhamos uma continuidade imediata no processo histórico de comunicação entre Paulo e Timóteo, nossa reflexão será feita desta ordem, como consta na sequência bíblica. Nessa lição abordaremos a diferença de contexto em que a carta foi escrita. Paulo estava preso novamente em Roma e sentia a proximidade de sua morte. Seu texto tem um tom mais pessoal, diferente da primeira carta, em que transmitiu ensinos relacionados à vida da igreja. O velho apóstolo manifesta sua profunda afeição ao seu fiel cooperador e emite claros sinais de que está lhe passando a tocha ministerial. Ele tinha esse intento, nessa carta também, de transmitir mais instruções a Timóteo, inclusive para que ele também transmitisse, de não deixasse a mensagem parada, Mas, como nós lemos no texto bíblico, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Então, Timóteo teria essa incumbência de dar continuidade e transmitir a outros, para que também esses novos
obreiros, né, pudesse continuar, dar continuidade à obra. Né? Sempre Paulo tinha essa visão, né, de formar líderes, né, e esses líderes também não serem estéreis, né, continuarem formando discípulos. Primeiro tópico, a firmeza de Paulo. Primeiro subtópico, apóstolo até o fim. Das 13 cartas de autoria paulina, a segunda carta a Timóteo é a última delas. O prefácio da obra nos apresenta Paulo chegando ao final da sua vida e de seu ministério, com a mesma firmeza que demonstrou ao longo de sua carreira. Mesmo preso e tratado como criminoso, segundo Timóteo 2,9, ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Né? Então ele mesmo dizia, né? Ele estava preso, mas a palavra não. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa segunda carta a Timóteo é a última carta que Paulo escreve. Né? Ele escreveu 13 e a última carta, então, é 2 Timóteo. A primeira carta ainda há uma dúvida se foi Gálatas ou se foi 1 Tessalonicenses. Mas essa é clara que é a última. Inclusive, como já falamos, ele, né, sentia a proximidade ali da morte e já podia dizer que tinha combatido o bom combate, percorrido a carreira, guardado a fé e agora estava aguardando a coroa da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo no finalzinho, ele queria continuar ensinando, pregando, estudando, né, os rolos, a palavra, e continuava também ensinando ali aos seus discípulos. Paulo se converteu por volta do ano 35 depois de Cristo. Desde então experimentou terríveis sofrimentos por causa da sua fé e do apostolado que abraçou. Um relato parcial de suas aflições está em 2 Coríntios 11, 23 a 27. Inclui açoites, prisões, apedrejamento, naufrágio, fome, sede, frio e nudez. Agora, cerca de 32 anos depois, provavelmente em 67 depois de Cristo, ele permanece firme na fé e na missão apostólica. Né? A primeira carta provavelmente escreveu em 65 e esta segunda em 67. Provavelmente ele estava com 62 anos de idade, mas, né, ele já se nomeava como velho, provavelmente por todo o sofrimento, todas as aflições, né, que ele padeceu em nome de Jesus Cristo. Ele trazia no seu corpo, né, as marcas de Cristo, como ele mesmo escreve. Paulo jamais pôs o seu interesse em negócios desta vida, segundo Timóteo 2,4. Não que Paulo não fosse conhecedor de realidade de seu tempo. Aliás, estava preso por Nero, que governou Roma de 54 a 68 depois de Cristo. A cidade havia sido incendiada, talvez pelo próprio imperador sanguinário, que contudo pôs a culpa nos cristãos. O mundo estava em grande agitação. Paulo passa totalmente ao largo de tudo isso. Seu texto não faz uma referência sequer a esses fatos, nem mesmo indiretamente. Envolver-se com os temas do mundo somente prejudicariam o exercício do seu ministério. Ele entendeu até o fim que era apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Né? Então, ele focava, né, em relação a assuntos do reino. Então, toda essa agitação, né, essa questão do governo de Nero tocando fogo em Roma, né, como muitos creem que foi ele mesmo, depois culpando os cristãos, perseguindo a igreja. Né? Então, essa parte política Paulo não cita em suas cartas. Ele se atém, né, a realmente a pregar a palavra do reino. E como o comentarista frisa, né, ele não se embaraçava com os negócios dessa vida, ele era focado mesmo. É claro que estamos no mundo, né, Paulo sofreu tudo isso, né, mas ele não era um agitador, pelo contrário, ele sofria, eram falsas acusações. Segundo subtópico, a promessa da vida. A firmeza de Paulo quanto à sua fé e ao exercício de seu ministério estava na compreensão do propósito escatológico, últimas coisas, de sua conservação e chamado. Né? Então, Paulo tinha, né, esse sentimento da eminência, né? Ele esperava Cristo para aquele momento. Então, ele focava nisso. Como a gente vê, a igreja primitiva nasce com esse sentimento. Por isso não tinha apego, né, às coisas materiais. Pelo contrário, vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos, dividiam ali para alimentar os pobres, porque estavam aguardando Jesus para aqueles dias. E nós também devemos estar focados nisso. Quando a gente se preocupa só com as coisas desse mundo, a gente começa a esquecer do alto, do céu, né, das coisas que nos aguardam. Então, a gente tem que estar vivendo esse mundo, trabalhando, produzindo, planejando, mas com os olhos no alto e consumando nossa fé, que daqui a pouco chega. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vai citar, né, também nessa carta, nesses últimos dias, né, como estariam os homens. E
são sinais que a presença deles não são inéditos, mas a intensificação deles sim. Né? No dia de Paulo já havia esses homens trabalhosos, mas hoje está pior. A cada dia que se aproxima a volta de Cristo, a gente vê as pessoas mais egoístas, mais de si mesmo, né? Mais amigas dos deleites do que amigas de Deus. O que nutriu o apóstolo e fazia permanecer firme em sua carreira era a promessa da vida que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1. Essa vida em Cristo tem um caráter presente, mas tem, acima de tudo, o caráter futuro da eternidade. 1 Timóteo 4,8. Como Paulo já havia dito aos Coríntios, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? Não querer Jesus apenas para resolver o problema imediato, né? Só busca Jesus quando está doente, quando está com as portas fechadas, fazendo assim somos mais que miseráveis. A gente tem que esperar Jesus para as coisas inefáveis que ele nos prometeu, aleluia, e que breve cumprirá. Glórias a Deus, não tardará, né? A promessa não é tardia, ele é longânimo, tem aguardado com paciência, mas no tempo certo ele vai cumprir a promessa. Louvado seja o nome do Senhor, isso que nós devemos esperar Cristo, né? Ser crente para isso, estar na igreja para isso, e não para somente ser abençoado. A grande tônica dessa segunda carta é a esperança final do apóstolo em relação a ele mesmo e a todos que amarem a vinda de Jesus. Né? Está lá em 2 Timóteo 4,8. Né? Todos aqueles que amam a vinda, também estará reservada a coroa da justiça. Se não fosse assim, as circunstâncias vividas por Paulo seriam absolutamente desanimadoras. Como um jovem judeu devoto, culto, Paulo deixou uma carreira pessoal altamente promissora e abraçou um ministério que lhe trouxe intenso sofrimento e agora fazia viver desamparado em uma terrível cadeia romana, segundo Timóteo 4, 9 a 16. Se não fosse a esperança celestial, teria valido a pena, né? Então a gente vê como o coração de Paulo era movido, né? Ele queria fazer a obra em todo o tempo, né? Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Sofreu todas aquelas aflições, todas as perseguições, apedrejamento, prisões, tempestade, naufrágio e também abandono, né? Muitos irmãos o abandonavam e ele agora preso ali, provavelmente na prisão Mamertina, né? Em Roma, uma prisão subterrânea, né? Muito insalubre, um ambiente terrível, aguardando, né, a sua execução. Mas mesmo assim, né, ele se sentia livre, né, porque conheceu a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E isso que movia ele era verdadeiramente a convicção. Né? Ele tinha visto Cristo ressurreto. Cristo ressurreto falou com ele e fez com que, né, tivesse essa mudança radical em sua vida. Ele era um religioso, provavelmente seria um fariseu, provavelmente faria parte ali do Sinédrio, né? Mas ele largou tudo, na sua fama, sua posição, seu conhecimento, para servir a Cristo, né? Glórias a Deus. Então, quando ele tem aquela visão, quando o Senhor aparece para ele no caminho de Damasco, né? Ele já reconhece, né? Quem é esse Senhor, né? Aleluia. E Jesus já revela a ele, revela que ele estava lhe perseguindo quando perseguia a igreja. Aleluia. E a partir dali, Paulo é outra pessoa mesmo, né? Embora, né, o seu nome literalmente não foi mudado, porque Saulo e Paulo eram os seus nomes, né? Um era um nome hebraico, o outro um nome romano, mas a vida, sim, foi transformada por inteiro e o motivou até o final da carreira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso valia a pena porque Paulo sabia em quem tinha crido, glórias a Deus. Então, é importante a gente ter essa perspectiva de Paulo. Né? Tudo que estamos fazendo, toda a nossa obra, não é em vão, como está escrito na carta a Coríntios. Terceiro subtópico, conservando a esperança. Paulo nos deixa um exemplo inspirador de como devemos conservar a esperança em Cristo para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16 e capítulo 6, versículo 12. Uma vida além dessa passageira realidade terrena. Não podemos deixar que essa esperança que aponta para a cidade que está nos céus, Filipenses 3, 21, seja sufocada por nada. Nos últimos tempos, teologias importadas pela Igreja Evangélica Brasileira têm difundido uma visão de mundo muito voltada para o presente século. A pregação escatológica do Jesus, que em breve voltará, tem sido substituída em grande parte por discursos sobre temas seculares com ênfase
no aqui e agora. A crença em uma redenção da cultura tem ganhado muito espaço e sua verbalização vem expondo o enfraquecimento da esperança no reino celestial. Vigiemos. Mateus 2, 5, 1 a 13. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Né? Nós estamos aqui apenas preservando. Né? Quando formos tirados, né? Aí o anticristo vai se manifestar, que o mundo já está morto. Então esse sistema já está, né, a cada dia se deteriorando, né? Cada dia se corrompendo mais. A igreja tem que influenciar a geração, mas nós não vamos transformar. Nós não somos pós-milenistas. Né? Os pós-milenistas, por exemplo, acreditavam que um dia a igreja ia triunfar, ia conseguir evangelizar o mundo todo, ia conquistar todas as áreas. Mas nós sabemos que, pelo contrário, né? A volta de Jesus, né, não depende desse triunfo. Pelo contrário, os sinais indicam que haverá apostasia, haverá homens trabalhosos, amantes de si mesmos, né, pessoas que são sem afeto natural, desobedientes, gananciosos, né, incontinentes. Então a gente percebe que no final as coisas pioram em vez de melhorar. Não achar que a gente vai conquistar todas as áreas da cultura, da sociedade. Não, a gente vai ter que alcançar as almas que, aleluia, estarão chegando a Cristo de forma individual. Mas não estaremos em nenhum país, nenhum sistema. Né? Então, que Deus tenha misericórdia, que preguemos em tempo e fora de tempo, buscando aqueles que, aleluia, poderão se salvar e se arrepender dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mundo, infelizmente, a cada dia arruína mais, como diz o hino, né? Da ruína em pecado. Segundo tópico, o amado filho Timóteo. Primeiro subtópico, um tom mais pessoal. Na primeira carta, Paulo dirige-se a Timóteo usando a expressão meu verdadeiro filho na fé. Agora uma expressão ainda mais afetuosa. O tratamento de amado filho revela o profundo sentimento de Paulo por seu principal cooperador. Né? Então, Timóteo era aquele que Paulo sempre contava, aquele que desde o começo, que encontrou ele em sua viagem missionária, o seguiu e sempre estava ali obedecendo, né, o seu comando, suas ordens, e realmente Paulo tinha muito carinho por ele. O difícil momento que o apóstolo vivia, o tempo longe de Timóteo e a expectativa de sua morte produziam em Paulo lembranças singulares e ainda mais afetivas de seu fiel cooperador. 2 Timóteo 1,4. Segundo subtópico, fortifica-te na graça. Outra característica específica desta segunda carta é a emissão de claros sinais de que Paulo está passando a tocha ministerial para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Segundo Timóteo 2, 1 e 2. Né? Então, o que Paulo fez, ele desejava agora que Timóteo também fizesse. Para atender esse comissionamento, Timóteo precisaria se fortificar. No grego, fortificar-te é endinamo, e quer dizer crescer em força, ou continue a se fortificar. Isso exigiria de Timóteo uma resposta pessoal contínua. Crescer com a ajuda de Deus, sempre fortalecido pela graça divina. Timóteo teria que se esforçar, mesmo assim, depende da graça, né? E essa era a vontade de Paulo, né? Que Timóteo continuasse, não desanimasse, né? Como Deus falava ali a Josué, né? Esforça-te, né? E tem bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Do grego caris, graça, é favor imerecido. Por meio dela, Cristo opera em nós no aspecto salvífico. Efésios 2:8. E no aspecto capacitador, nos habilitando a viver a vida cristã e servi-lo. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15:10. Paulo sabia disso, e a graça, além de nos proporcionar a salvação, também ela nos ajuda, né, coopera conosco, para que a gente possa fazer a obra. Né? Então, Paulo sabia que não era ele que fazia nada, mas a graça de Deus na vida dele. E queria que Timóteo também fortificasse nessa graça. Paulo tinha plena consciência do quanto a graça de Deus é imprescindível para uma vida cristã vitoriosa e o exercício de um ministério eficaz. Né? Sem a graça, sem a unção, não podemos fazer nada. Uma de suas mais profundas experiências com o poder da graça
foi quando recebeu o espinho da carne, né? Ele orou 3 vezes, né? E Deus respondeu para ele, né? A minha graça te basta. Glórias a Deus. Ainda no sofrimento, ainda na dor, ainda na aflição, na perseguição, a graça do Senhor é o nosso remédio. Terceiro subtópico, sofre comigo. A vida cristã é dinâmica e cheia de vitórias, mas é também um chamado ao sofrimento. Lucas 9, 23, 1 Pedro 4, 12 e 16. Paulo disse a Timóteo, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, 12. Abraçar o Evangelho de Cristo e vivê-lo em sua inteireza nos impõe uma luta constante contra a nossa própria natureza e o mundo hostil que está sob o poder do maligno. Romanos 12, 1 e 2, né? Não vos conformeis. Então a luta é constante. O Evangelho é padecer por Jesus e não só vitória, como alguns querem pregar. Confrontar o sistema mundano com atitudes individuais de amor, pureza, justiça e honestidade é um desafio diário para todo cristão, mais que um mero ativismo religioso, político ou ideológico. Nosso grande desafio é cumprir a vontade de Deus em nossa vida como indivíduos. Os reflexos disso na sociedade são consequência de nosso viver como sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 a 16. A própria luta individual, contra a nossa própria carne, ela não é compreendida pelas pessoas que querem viver no pecado e querem nos convencer de que a Bíblia é ultrapassada, precisa ser ressignificada e que o pecado é normal, mas a gente tem que continuar influenciando o mundo, não ser influência digital, mas influenciadores em Cristo Jesus, embaixadores do reino e apresentando as marcas de Cristo no nosso corpo. Glórias a Deus. Então não é simplesmente um discurso, é uma vida em conformidade com o padrão bíblico, divino. Glórias a Deus. A vocação ao serviço cristão nos traz responsabilidades ainda maiores. Por isso, Paulo anima a Timóteo a compartilhar de suas aflições. Sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo. 2 Timóteo 2,13. O sofrimento de Timóteo, assim como de todos quantos compreendem o que é servir a Cristo e o aceita com resignação, será recompensado por Jesus em seu reino eterno. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Glórias a Deus. Então, jovem, quando você está sendo fiel a Deus, quando você está, aleluia, se santificando, fugindo do pecado, de toda aparência do mal, você está sofrendo as aflições como um bom soldado de Cristo. O contrário também é verdadeiro. Quando cede, quando brinca de ser crente, quando abre brechas para o inimigo, ter licenciosidade de sua vida para te humilhar, te pisar, você está perdendo a batalha. E o objetivo final é como Paulo, combater o bom combate, ou seja, vencer esse combate. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro tópico, tempos trabalhosos. Primeiro subtópico, últimos dias. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, a expressão últimos dias aparece no Novo Testamento como a era cristã na sua totalidade. Então inicia desde o nascimento de Jesus. Já estamos nos últimos dias. Em Atos 2,17, Pedro cita os últimos dias como a era da igreja, já presente no dia de Pentecostes. Há textos, contudo, que indicam que se tratar do tempo dos fins, os dias que antecedem a volta de Cristo, quando o quadro moral da humanidade seria ainda mais degradado. Então, alguns acreditam que só são os dias finais, mas a maioria interpreta que os últimos dias é toda essa era da igreja. E como esses sinais não são inéditos, essas pessoas mais já haviam nos dias de Paulo, a gente também percebe que a intensificação deles é realmente o sinal, como os princípios das dores, que Jesus fala a respeito também da sua vinda. Então, são coisas que já existiam, terremoto, peste, mas hoje se intensificaram. Da mesma maneira, esses homens, esses caráteres, as pessoas que a cada dia se corrompem cada vez mais, são mais egoístas, mais desobedientes, incontinentes, então tudo isso representa sinais que a cada dia intensificam-se, aumentam mais e mais. Esse agravamento é indicado por Paulo a Timóteo também pelo uso da expressão de mal a pior, contida em 2 Timóteo 3,13. Os dias de Paulo e Timóteo já eram difíceis,
mas dias ainda mais trabalhosos estavam por vir. Essa escalada do mal é crescente, felizmente, e não será eliminada senão com o retorno triunfal de Cristo para julgar as nações e implantar o seu reino milenial, né? Então, isso são sinais, essa piora, esse momento cada vez mais difícil, né, indica que a iminência, né, da volta de Cristo. Segundo o subtópico, haverá homens. A falência do corpo começa com a degeneração das células. Paulo era bem consciente de que a origem do problema da humanidade não era estrutural ou coletiva, mas individual. Por isso, não nutria esperança alguma em estruturas humanas. Os tempos trabalhosos são uma consequência da perversão pessoal, né? Por isso também a salvação pessoal, né? A deterioração inicia-se por cada pessoa que age dessa forma, né? E a salvação também é a cura, né, dessa célula de cada pessoa que possa se arrepender. Então, Paulo indica nessa expressão, né, haverá esses homens. As características apontadas por Paulo são um nítido retrato do que vivemos de nossos dias. Egoísmo, né, amor de si mesmo, materialismo, avarentos, arrogância, presunçosos, soberbos, rebeldia, desobedientes a pais e mães, ingratidão, profanação, desprezo aos valores familiares, né, sem afeto natural, hostilidade, calúnia, crueldade, ódio ao bem e apego ao mal, busca desenfreada de prazeres, né, hedonismo, segundo Timóteo 3, 2 a 4. Em uma sociedade tão corrompida, o papel da igreja continua sendo o mesmo: pregar o evangelho, poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Romanos 1,16. E o terceiro subtópico, afasta-te. Quando alguém é um pecador confesso, nossa convivência comum serve para que essa pessoa testemunhe a obra de Deus em nós e possa desejar a mesma transformação e graça para viver livre do pecado, né? Então, tem pessoas que estão no erro, mas reconhecem, né? Então, nosso testemunho pode atraí-lo, conquistá-lo, louvado seja o nome do Senhor. Mas outros são incontinentes, são aquelas que não querem de jeito nenhum deixarem de pecar. Pelo contrário, como a gente tem visto, estudando na Igreja dos Adultos, né? Esse espírito da Babilônia, as pessoas começam agora a atacar a Bíblia, atacar a igreja, atacar, né, a palavra de Deus, os princípios. Então, mas quando é aquele que vive no erro, mas reconhece, esse, né, está mais perto do arrependimento. E é claro, né, com a ação do Espírito Santo. Porém, outros, né, estão de tal forma cauterizados que, né, para Deus não é impossível, né, mas são realmente corações duros. No texto 2 Timóteo 3,5, Paulo trata, contudo, daqueles que buscam encobrir sua iniquidade com uma aparência de piedade, uma religiosidade falsa, da qual fala-se em Deus, mas vive-se de acordo com os próprios desejos. É a negação da eficácia da piedade, isso é, do poder do Evangelho. Nesse caso, de extrema hipocrisia, a recomendação bíblica é afasta. Qual é a evidência dessas pessoas que não querem saber de nada, né, que não querem realmente conhecer a verdade, mas querem os louvores, querem talvez até estar na igreja, diz que a pregação foi bonita, mas não se convertem, né? Então eles têm aparência de piedade, têm aparência que são cristãos, mas negam a eficácia da piedade. Dizem que não precisa ser santo, dizem que não precisa ser tudo isso, né? Que não faz mal, o pecado não faz mal. Então afasta-te, né? Ele parece que é cristão, mas não é. Só está fingindo ou está usufruindo, né, da beleza das músicas, das pregações, mas o coração continua fechado para realmente confessar os pecados, deixar e alcançar a misericórdia. Concluindo, a missão de Timóteo já não era fácil e se tornaria ainda mais difícil com o aumento da perversidade. Amadurecido na fé e próximo de sua morte, Paulo precisava conscientizar esse jovem cooperador da realidade da vida cristã e dos desafios da vida ministerial. Assim como Timóteo, o segredo para todos nós é nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Ele venceu o mundo. João 16, 33, Romanos 8, 37 a 39. Amém? E na próxima lição, Paulo continua, né, fortalecendo ali, exortando o seu filho na fé. O título da lição é Seja Firme. Bendito é o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra.
Deus Santo, que possamos também realmente contar, Pai, com líderes que têm toda essa afeição por seus liderados, Senhor Jesus. E com jovens, Senhor Jesus, que estejam dispostos a dar prosseguimento, Pai, à tua obra, Pai. E a próxima geração, Pai, esteja também, Pai, revestida de poder. Seja um povo forte. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a ensinar, a transmitir, Pai, a tua palavra para essa nova geração, para que eles possam estar dando continuidade, Pai. Deus poderoso, o mundo cada dia mais se arruína em pecado. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a continuar sendo, aleluia, luz do mundo e sal da terra. Em nome de Jesus, eu abençoo cada jovem, cada professor, cada pastor, cada aluno da escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.